Hashtag 151 Apocalipse, estudando as profecias. Está aqui a necessidade do mais fervoroso esforço em cada época. E, em particular, na nossa, porque aqui tantas evidências prenunciam a vinda iminente da crise final neste planeta, para compreender a obra de Jesus a fim de não perdermos o benefício desta verdade. Este anjo do Apocalipse, versículo 6, capítulo 14, é chamado do outro anjo, devido ao fato de São João ter visto antes um anjo voando pelo meio do céu, de um modo semelhante como vemos descrito no capítulo 8, versículo 13, proclamando que as últimas 3 da série de 7 trombetas eram trombetas de ais. Isto aqui foi próximo do fim do século VI. E ais significa guerras mundiais, grandes guerras. O primeiro ponto a determinar aqui é a cronologia desta mensagem. Quando se pode esperar com fundamento a proclamação "Vinda é a hora do seu julgamento"? A simples possibilidade de que seja em nossos dias nos convida a examinar estes assuntos com muita atenção. Mas há grande probabilidade, mais ainda, a prova positiva de que assim é, como se verá no desenvolvimento deste argumento. Devia fazer saltar cada pulso e bater mais alto cada coração com o senso exato da importância vital desta hora. Apenas 3 posições são possíveis quanto à cronologia desta profecia apocalíptica e, como é de esperar, todas elas são tomadas por diferentes expositores. Essas exposições são, primeiro, que esta mensagem foi dada ao passado, em primeiro lugar, nos dias dos apóstolos e nos dias dos reformadores. Segundo, que há de ser dada num tempo futuro. Terceiro, que pertence à presente geração. Então, estamos a analisar agora. Vamos, em primeiro lugar, a respeito do passado. A própria natureza desta mensagem se opõe à ideia de que se possa ter sido dado ou dada nos dias dos apóstolos. Eles não proclamaram que tinham vindo a hora do juízo de Deus. E, se tivessem feito, não teria sido verdade. Portanto, sua mensagem teria sido manchada com o estigma da falsidade. Eles tiveram alguma coisa a dizer acerca do juízo, mas indicava seu cumprimento para o futuro indefinido. Os evangelhos de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 21 a 24, uma citação das próprias palavras do Mestre Jesus: o juízo de Sodoma e Gomorra, Tiro, Sidom, Corazim, Cafarnaum, foi localizada indefinidamente no futuro. São Paulo declarou aos supersticiosos atenienses que Deus tinha determinado um dia em que havia de julgar o mundo. Abre parênteses. Verificar o livro de São Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Fecha parênteses. Bom, ele tratou perante Félix da justiça divina, da temperança e do julgamento vindouro. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Na epístola aos Romanos escreveu, dirigindo suas mentes para o dia em que Deus teria de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus. Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Chamou a atenção aos coríntios para um tempo em que todos havemos de comparecer diante do tribunal do Cristo de Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por seu turno, São Tiago escreveu aos irmãos dispersos que haviam de ser julgados, no indefinido tempo futuro, pela lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12. E tanto São Pedro como São Judas Tadeu falaram dos primeiros anjos rebeldes como reservados para o juízo do grande dia naquela altura,
ainda futura. Basta ver, segunda epístola, São Pedro, capítulo 2, versículo 4, São Judas, versículo 6, só tem um capítulo. Então, eu vou abrir um parênteses aqui sobre esses anjos rebeldes. O problema é o seguinte: espíritos evoluidíssimos tiveram que reencarnar em mundos atrasados como o nosso. Vieram também até ajudar a gente, os espíritos originários desse planeta aqui, né? Eu já expliquei lá como é que o espírito evolui e chega vai do reino mineral até o reino nominal. Então, a gente começa aqui no mundo primitivo, assim, bem daquele jeito rudimentar, como a gente conhece na história geral aí. Bom, acontece que esses espíritos se rebelaram de novo, faliram. Esses assuntos a gente vai desenvolver mais adiante, é muito complexo e extenso. Então, é sobre isso que eles estão falando aqui, quando ele fala sobre, né, os anjos rebeldes. Mas vou continuar aqui. Para o qual os ímpios deste mundo estão também reservados. Né? Aqui estamos falando desse julgamento, do juízo. Estão também reservados. Bom, São Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. Com isto é diferente do que fazer soar sobre o mundo a declaração aterradora de que vinda é a hora do seu juízo. Bom, som que há de ser ouvido aos que cumprirem a solene mensagem que temos agora diante de nós, sem nenhuma dúvida. Então estamos passando agora nesse momento. Não foi lá atrás que ocorreu isso. Desde os dias dos apóstolos, nada aconteceu, pelo menos que se saiba. Alguém tenha pretendido constituir o cumprimento da mensagem até que chegamos à Reforma Protestante, no século XVI. Alguns parecem dispostos a deter-se aqui, pretendendo que Martinho Lutero e seus colaboradores deram a primeira mensagem e que as duas mensagens seguintes foram apresentadas desde aquele tempo. Esta é uma questão que deve ser decidida mais por fatos históricos do que por argumentos verbais. Por isso, vamos ver se os reformadores fizeram semelhante proclamação. O seu ensino foi amplamente registrado. Os seus escritos foram todos conservados, estão aqui nas bibliotecas oficiais. Quando e onde despertou o mundo com a proclamação que tinha vindo a hora do julgamento de Deus? Não encontramos registrado tal fosse a preocupação das suas preocupações. Pelo contrário, está registrado que Martinho Lutero fixava o juízo pelo menos uns 3 séculos depois do seu tempo, daí para cima. Estes registros devem ser decisivos no que respeita aos reformadores, bastando as considerações precedentes para impedir, por completo, a aplicação da mensagem ao passado. Vamos ver a opinião que a localiza numa época futura. Por época futura, entende-se um período a seguir ao segundo advento de nosso Senhor e Mestre Jesus. E o motivo apresentado para localizar a mensagem nesta altura é o fato de que São João viu um anjo voar pelo meio do céu logo depois de ter visto o Cordeiro de Deus no Monte Sião, com aqueles 144 mil. E este é, evidentemente, um acontecimento futuro. Se o livro do Apocalipse fosse uma profecia, digamos, consecutiva, haveria razão de ser neste raciocínio. Mas como consta de uma série de sequências independentes de profecias, bem como já mostramos uma dessas profecias executadas com o versículo 5 deste capítulo, e uma nova começa com o versículo 6, portanto, essa opinião já não pode ser mais defendida. Continuamos na próxima hashtag.